Olá a todos, me chamo José Augusto Pereira Nogueira. Juntamente com os autores Clarice Dias de Albuquerque e Paulo César Cavalcante de Oliveira, submetemos o artigo intitulado Sobre o Código ISBN, ao primeiro Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional do Mato Grosso do Sul, realizado pela SBMAC e o FMS. Com o avanço da tecnologia, os meios de comunicação sofreram uma grande expansão. E a partir de então, nós passamos a receber uma quantidade de informação diariamente. Essa grande quantidade de informação precisa ser enviada e recebida a todo momento. E para que essa transmissão ocorra de maneira segura, os canais de transmissão usam os códigos corretores de erro. Esses códigos são capazes de detectar e corrigir os possíveis erros que são encontrados durante essa transmissão de informação. Um tipo bem comum de códigos que nós encontramos diariamente são os códigos de verificação. Esses códigos podem ser encontrados em códigos de barras, números de contas bancárias, documentos de identificação, entre outros. Os objetivos do nosso trabalho é estudar o código de verificação encontrado no ISBN, que é um número relacionado ao padrão de livros publicados no mundo todo. Vamos fazer uma breve descrição sobre o ISBN, como é sua composição e como determinar o seu dígito verificador. E também vamos mostrar a capacidade de detecção de erros do código ISBN. O ISBN é um número padrão internacional de livro. Ele é um código numérico de identificação internacional de livros físicos ou digitais. Foi criado no final da década de 60. Até o final de 2005, o código ISBN era composto de 10 dígitos, e a partir de janeiro de 2007 passou a ter 13 dígitos. Em 2006, que foi o ano da transição, os livros publicados continham os dois códigos, ISBN 10 e ISBN 13. Nesta figura, nós temos exemplos de ISBN 10 e ISBN 13. O ISBN é um número de 13 dígitos, por exemplo, né, o ISBN 13, que é dividido em blocos. Na figura abaixo, nós temos o detalhamento do ISBN 13, como é que acontece essa divisão. No primeiro bloco, nós temos o prefixo de equivalência, que é o código de barras, né? Ele pode ser 978 ou 979. No segundo, nós temos o país, região geográfica ou área linguística. Esse código, essa parte, ela pode ter até 5 dígitos. Os livros publicados no Brasil contêm o prefixo 85. No terceiro bloco, nós temos o código da editora, que pode ter até 7 dígitos. No quarto bloco, a edição da obra, podendo ter até 6 dígitos. E, por fim, o último dígito, que é o dígito verificador. Então, como é que a gente encontra esse dígito verificador, né? Supondo o ISBN 13, nós vamos identificar os seus dígitos pelas posições, né? D1 a primeira posição, D2 a segunda, e assim sucessivamente até o 13º dígito, que é o dígito verificador. O 13º dígito, né, o dígito verificador, ele é definido como sendo 10 menos R, onde R vai ser o resto da divisão de um determinado número por 10. Esse número é encontrado utilizando as 12 posições iniciais do ISBN. As posições ímpares, os números das posições ímpares são multiplicados por 1 e os números das posições pares são multiplicados por 3. Depois a gente faz a soma de todos esses resultados e divide por 10. O resto ele vai ser o resto dessa divisão por 10. Como nessa divisão por 10 o resto varia de 0 até 9, então, caso o resto seja igual a 10, o D13 seria igual a 10. Como o dígito verificador deve possuir apenas um dígito, então a gente vai substituir, neste caso, o 10 pelo 0. Um exemplo, né? Digamos que a gente tenha um ISBN 13 da forma 9782123456680. Queremos determinar o dígito verificador. Então, vamos substituir na nossa fórmula para determinar o R inicialmente, né? Então, substituindo os valores de cada posição
e calculando o total encontramos 97. Ao dividir 97 por 10, temos como resto 7, e daí, para determinar o dígito verificador, é só fazer a diferença 10 menos 7, que encontramos o 3, né? Que neste caso é o dígito verificador para esse número de ISBN. Como a gente relaciona o ISBN como um código corretor de erros, né? Então, este código ele é capaz de identificar se houve erro na troca de posição de dois dígitos adjacentes e distintos. Então, vamos tomar aqui o exemplo, né? Então, seja esse ISBN 13 da forma 978-85-8337-0314. Então, neste caso, o dígito verificador é 4. Mas vamos supor que houve a troca de posições entre dois dígitos, o dígito da posição 4 e o dígito da posição 5. Então, ao invés de ficar 85, como é o original, ficaria 58. Para calcular o dígito verificador nessa situação, fazendo todo o processo, nós vamos verificar que o dígito verificador é igual a zero. Daí, nós vemos que ele é diferente do real valor, que é 4. Portanto, o código vai identificar que houve um erro na digitação desses números. Porém, nós não conseguimos identificar onde ocorreu este erro, né? Apenas que houve um erro, mas não conseguimos identificar onde. Além disso, nós temos que observar essa troca de posições. Vamos observar a diferença entre os números. Caso a diferença entre os números trocados de posição seja igual a 5, o código não é capaz de detectar o erro. Por exemplo, né, tomando o ISBN anterior, as posições 6 e 7 originais são 8 e 3, que a diferença aí é 5. Então, fazendo essa troca, ficando 3, 8, calculando o dígito verificador, nós vamos encontrar igual a 4, que é exatamente o dígito verificador original. Portanto, nessa situação, o código não é capaz de identificar o erro. Logo, se a diferença entre os números for igual a 5, então não é capaz de identificar o erro. Bem, então nosso trabalho considerou o ISBN, né, que foi criado com a finalidade de padronizar os números de livros publicados em todo o mundo. Nós vimos que o ISBN é um código corretor de erros que trabalha em função de um dígito verificador, né? Esse dígito ele é encontrado a partir de operações básicas com os dígitos antecedentes. E nós mostramos ainda, né, que os códigos corretores de erros eles atuam diariamente no nosso cotidiano, como é o caso do ISBN. E a partir deles nós conseguimos um armazenamento e uma transmissão de informações de uma forma bem segura. Aqui nós temos algumas referências do nosso trabalho. Muito obrigado, agradecemos pela oportunidade.